Você já foi ferido por alguém? Machucado por palavras cruéis, atitudes inesperadas ou até pelo silêncio de quem você mais confiava? Talvez você ainda carregue a dor de algo que disseram ou deixaram de dizer. Talvez o que te machuca nem seja recente, mas volta e meia reaparece como uma ferida que nunca cicatriza totalmente. A verdade é que mais cedo ou mais tarde, todos nós somos feridos. Por pessoas próximas, por desconhecidos, por quem um dia amamos, e quando isso acontece, a primeira reação costuma ser automática: raiva, tristeza, ressentimento. Queremos entender o porquê, queremos justiça, às vezes queremos vingança, mas será que essa é a melhor resposta? O estoicismo, uma filosofia milenar, nos oferece uma alternativa poderosa. Não reagir com raiva, mas com razão. Não agir no calor da emoção, mas com domínio. Não ser vítima das circunstâncias, mas mestre de si mesmo. Neste vídeo, você vai aprender como os estoicos enxergavam o sofrimento causado pelos outros e como transformavam essa dor em sabedoria. Você vai entender como reagir a quem te feriu com a força de alguém que se conhece, que se controla e que escolhe a paz, mesmo diante da guerra emocional, porque no fim das contas, ninguém tem poder sobre você, a menos que você entregue esse poder. Se prepare. O que você vai aprender aqui pode te libertar. Antes de saber como lidar com quem te feriu, você precisa entender a filosofia que pode mudar completamente a forma como você enxerga o sofrimento: o estoicismo. O estoicismo nasceu na Grécia Antiga, por volta do ano 300 a.C., com um filósofo chamado Zenão de Cítio. Mas ele se desenvolveu com nomes que talvez você já tenha ouvido: Sêneca, um político e pensador romano; Epicteto, um ex-escravo que se tornou mestre da razão; e Marco Aurélio, imperador de Roma, e ainda assim, um homem profundamente comprometido com a paz interior. Essa filosofia se resume a uma ideia central: a única coisa que está verdadeiramente sob o seu controle é a sua mente. Se você dominar sua mente, nenhum acontecimento externo terá o poder de te destruir. Os estoicos não pregavam indiferença, como muita gente pensa. Eles não diziam: ignore a dor, finge que não sentiu. Pelo contrário, eles reconheciam a dor, mas ensinavam que sentir algo não significa ser controlado por esse sentimento. A base do estoicismo é a distinção entre o que depende de você e o que não depende de você. Depende de você, suas atitudes, suas palavras, seus pensamentos. Não, depende de você, o que os outros fazem, o que dizem, o que pensam. Epicteto dizia: algumas coisas estão sob nosso poder, outras não. A chave da liberdade está em focar apenas no que podemos controlar. Parece simples, e é, mas não. É fácil, é mais fácil devolver a ofensa. É mais fácil guardar rancor. É difícil olhar para quem te feriu e dizer em silêncio: você não vai tomar o controle da minha mente. Eu não vou deixar sua atitude definir quem eu sou. Mas é exatamente isso que o estoicismo ensina. Essa filosofia também é profundamente prática. Os estoicos escreviam todos os dias, refletiam sobre suas ações, se perguntavam à noite: onde perdi a cabeça hoje? Onde fui dominado pela emoção? E de manhã se preparavam: hoje alguém vai me ofender, vai agir com ignorância, vai ser egoísta. Estou pronto para reagir com razão. Eles sabiam que não podiam mudar o mundo, mas podiam mudar a si mesmos, e isso é poder. Imagine carregar essa força dentro de você. Imagine estar diante de quem te feriu e conseguir manter a calma, não porque você é frio, mas porque você é livre. O estoicismo é, acima de tudo, sobre liberdade. A liberdade de não se curvar à raiva, ao orgulho, ao desejo de revanche. A liberdade de ser você, mesmo em meio ao caos.
E agora que você já conhece a base, podemos avançar. A próxima pergunta é: por que a dor nos afeta tanto? E mais importante, como um estoico a enfrenta? A dor é inevitável. Ela faz parte da experiência humana. Mas a forma como lidamos com a dor, isso é escolha. Para os estoicos, o sofrimento não é causado diretamente pelos fatos, pelas palavras ou pelas atitudes dos outros, mas sim pelo julgamento que fazemos. Sobre esses eventos, Epicteto afirmou algo que pode parecer desconcertante à primeira vista. O que nos perturba não são os acontecimentos em si, mas a opinião que temos sobre eles. Isso significa que a dor não é exatamente o que a pessoa fez com você. A dor vem da forma como você interpreta aquilo. É como se a ação da outra pessoa fosse uma faísca e a sua mente fosse o combustível. Por exemplo, alguém te traiu. Isso machuca. Mas o que realmente gera o sofrimento prolongado é o pensamento constante de: eu não era suficiente, fui enganado, não merecia isso. Esses pensamentos alimentam a dor, inflamam a ferida. Os estoicos não negam a existência da dor. Eles apenas se recusam a ser dominados por ela. Eles sabiam que a dor pode ser uma ferramenta de crescimento. Assim como o corpo precisa de resistência para ganhar força, a alma também precisa enfrentar desafios para se tornar mais sábia. Sêneca escreveu: a adversidade desperta talentos que, em circunstâncias favoráveis, permaneceriam adormecidos. Pense nisso. Aquela traição, aquela decepção, aquela humilhação. E se ao invés de te destruir, essas experiências pudessem te ensinar? E se ao invés de carregar a dor como um peso, você a usasse como um exercício de fortalecimento? Claro, isso exige esforço. Não é natural. O natural é se entregar à raiva, à autopiedade, ao desejo de justiça imediata. Mas o caminho estoico não é o caminho fácil, é o caminho da excelência interior. Os estoicos treinavam a mente para resistir ao impulso imediato. Eles sabiam que a primeira reação, emocional, raramente é a mais sábia. Por isso, ao sentir dor, eles não agiam, eles refletiam. Eles se perguntavam: o que exatamente estou sentindo? Essa dor vem do que aconteceu, ou do que eu esperava que acontecesse? Estou reagindo como alguém que tem domínio de si, ou como alguém escravizado pela emoção? Essas perguntas são chaves, porque muitas vezes o que dói, na verdade, é a frustração das nossas expectativas, não a realidade em si. Esperávamos respeito e recebemos desprezo. Esperávamos lealdade e recebemos traição. Esperávamos consideração e recebemos silêncio, e o choque entre o que esperávamos e o que recebemos é o que gera sofrimento. O estoico aprende a esperar menos dos outros e mais de si mesmo. Não porque é pessimista, mas porque é realista. Ele entende que as pessoas erram, falham, se contradizem, assim como ele mesmo. E por isso, quando a dor aparece, ele não se deixa levar. Ele a observa. Ele aprende com ela. Ele a transforma em virtude. A dor, para o estoico, não é o fim. É o início de um processo de transformação. E é esse processo que vamos explorar agora. Como enxergar quem te feriu com os olhos da razão, e não da raiva. A maioria de nós, ao ser ferido, tende a pensar assim: essa pessoa me atacou, ela quis me machucar, ela é culpada pela dor que estou sentindo. É natural. Nós somos condicionados a ver o outro como a causa do nosso sofrimento. Mas os estoicos pensavam diferente. Eles olhavam para o agressor, para quem errou, traiu, mentiu ou ofendeu, com um tipo de olhar raro hoje em dia. Um olhar de compreensão racional. Marco Aurélio, imperador de Roma e também um dos maiores filósofos estoicos, escreveu algo que parece quase impossível de praticar nos dias de hoje.
Quando alguém te ofender ou agir de modo injusto, pensa imediatamente: se ele está agindo assim, é porque não conhece o bem e o mal. Se soubesse, não faria isso. Isso não é uma desculpa para o comportamento ruim dos outros. O que Marco Aurélio está dizendo é que a ignorância, a verdadeira ignorância espiritual e filosófica, é o que leva as pessoas a ferirem umas às outras. As pessoas que ferem estão, em grande parte das vezes, perdidas em si mesmas. Quantas vezes você foi ferido por alguém que estava emocionalmente instável? Alguém que agiu por impulso, medo, orgulho, inveja? Pessoas assim, aos olhos dos estoicos, não são inimigas, são ignorantes da sabedoria e do autodomínio. Epicteto dizia: se alguém te faz mal, é porque acredita que aquilo é o certo. Ele age de acordo com a percepção que tem. A questão é: você vai reagir como ele ou vai manter a razão? A grande virada de chave aqui é parar de personalizar tudo. Nem tudo o que fazem contra você é sobre você. Muitas vezes, o erro da outra pessoa fala muito mais sobre ela do que sobre você. O estoico, diante de uma ofensa, não busca punição, busca compreensão. Ele não responde com fúria, responde com firmeza e equilíbrio. Porque ele sabe: se eu reajo como meu agressor, eu me torno igual a ele. Isso não quer dizer que você precisa aceitar desrespeito. O estoicismo não defende passividade. Pelo contrário, ele defende o poder da ação consciente. Você pode se afastar de alguém que te feriu. Você pode colocar limites, dizer basta, sair de relações tóxicas. Mas tudo isso sem perder o controle emocional. A pessoa que te feriu pode ter feito isso por malícia, ignorância ou até por dor não resolvida. O estoico não perde tempo tentando adivinhar a motivação alheia. Ele foca no que está sob seu domínio, a própria resposta. E aqui está uma das lições mais impactantes do estoicismo. O erro do outro é responsabilidade dele. A sua resposta é responsabilidade sua. Sêneca reforça isso ao dizer: a melhor vingança é não se tornar igual àquele que te fez mal. Ler isso pode doer, porque a raiva dentro de nós grita: mas e a justiça? E a dor que eu senti? E a resposta estoica é: a verdadeira justiça começa quando você se liberta da necessidade de vingança. Você não precisa dar o troco para se sentir inteiro. Você precisa se manter inteiro para não se perder na dor. A partir desse ponto, o que era um ataque se torna um espelho. Você olha para a atitude do outro e, em vez de absorver o golpe, usa aquilo como um exercício de autocontrole. Isso é domínio. Domínio é olhar para quem te feriu e pensar: eu não aprovo o que você fez, mas eu me recuso a reagir com a mesma energia. Eu não vou me rebaixar ao seu nível, porque eu sei quem eu sou. E você ainda está tentando descobrir quem é. Esse pensamento, repetido, praticado e fortalecido, muda tudo. Você deixa de ser reativo e se torna invencível, não porque ninguém mais tenta te ferir, mas porque ninguém mais consegue. No próximo capítulo, vamos explorar o que os estoicos chamavam de o centro de poder do ser humano. Capacidade de controlar sua resposta. E é aqui que está o segredo da verdadeira força. Se existe um divisor de águas dentro do estoicismo, é este: entender a diferença entre reagir e agir. A maioria das pessoas reage. O estoico, não. Ele escolhe a ação consciente. Imagine o seguinte: alguém te provoca, te ofende, te desafia. Você sente o impacto na hora, o sangue esquenta, o coração acelera, os pensamentos disparam. Tudo em você quer reagir. Mas o estoico dá um passo atrás. Ele observa antes de agir. Ele pergunta: isso depende de mim?
Essa situação está sob o meu controle? Se a resposta for não, ele não entrega sua paz em troca de uma guerra emocional que só vai desgastá-lo. Epicteto, um dos maiores nomes do estoicismo, dizia: você não pode escolher os acontecimentos da vida, mas pode escolher como vai reagir a eles. Você é livre na medida em que domina suas próprias reações. Essa é a chave. Domínio próprio. E aqui vai uma das lições mais importantes deste vídeo. Quem não controla suas reações, entrega o próprio poder nas mãos de quem o provocou. Pense nisso. Se alguém consegue te tirar do sério com uma palavra, se alguém te faz agir com raiva, impulsividade ou desespero, então essa pessoa tem mais poder sobre você do que você mesmo. Marco Aurélio, imperador estoico, escrevia para si mesmo quase como um lembrete diário: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Compreenda isso e encontrará força. A pergunta que você deve começar a se fazer diante de qualquer conflito é: o que está sob o meu controle aqui? As palavras da outra pessoa? Não. O tom de voz agressivo? Não. A traição? Não. O abandono? Não. A ofensa? Também não. Mas o que está sob o seu controle? A sua resposta. O que você escolhe pensar? Como você decide agir? A energia que você escolhe cultivar depois do acontecido. E é aí que o estoicismo vira uma filosofia de poder real, porque ele devolve a responsabilidade para você. Mas não uma responsabilidade que pesa, uma responsabilidade que liberta. Você não é obrigado a devolver uma ofensa. Você não precisa entrar em discussões inúteis. Você não precisa provar seu valor para quem te desprezou. Você pode simplesmente escolher manter a sua dignidade. E isso, acredite, é algo que ninguém pode tirar de você, a não ser que você entregue. A filosofia estoica também oferece práticas para fortalecer esse controle interno. Aqui vão 3 delas. A pausa consciente. Quando sentir o impulso de reagir, pare, respire fundo 3 vezes. Pergunte-se: essa reação vai me honrar ou vai me envergonhar? Ela me aproxima de quem eu quero ser ou me afasta? Essa pausa pode ser a diferença entre criar um conflito ou preservar sua paz. Diário. Os estoicos escreviam todos os dias. De manhã se preparavam. Hoje enfrentarei pessoas egoístas, ignorantes, agressivas, mas nada disso poderá me afetar se eu mantiver o controle. À noite, refletiam: onde perdi a calma? O que posso fazer melhor amanhã? Essa prática, simples e poderosa, treina sua mente para agir com consciência. 3. Visualização negativa. Pode parecer estranho, mas funciona. Visualize que algo ruim pode acontecer, que alguém vai te atacar verbalmente, que você pode ser traído, mal interpretado, excluído, e então, mentalmente, prepare sua resposta racional. Essa técnica fortalece sua resiliência. Quando o momento real chega, você já está emocionalmente preparado. Essas 3 práticas, feitas de forma consistente, mudam a forma como você reage à vida. Você começa a perceber que paz não é ausência de conflitos, é domínio diante deles. Reagir é fácil, é automático. Agir com consciência é o que exige força, e é exatamente essa força que começa a surgir quando você escolhe viver com base no que depende de você, no que está sob seu controle, no que ninguém pode tirar de você. No próximo capítulo, vamos mergulhar em um dos conceitos mais fortes do estoicismo, o perdão como libertação, não como fraqueza. Prepare-se para uma virada profunda. Perdoar. Talvez essa seja uma das palavras mais difíceis de digerir quando falamos sobre dor, traição ou injustiça.
A sociedade muitas vezes entende perdão como uma forma de esquecer, de relevar ou até mesmo de voltar atrás. Como se perdoar significasse aceitar o que aconteceu. Mas no estoicismo, o perdão tem outro significado, um significado muito mais profundo e libertador. Perdoar para o estoico não é um favor que você faz ao outro, é um ato de libertação de si mesmo. Imagine que alguém te feriu profundamente e você decide guardar essa dor, essa mágoa, esse ressentimento. Dia após dia, essa emoção começa a ocupar espaço dentro de você. Você acorda e lembra do que aconteceu. Você revive mentalmente a cena. Você ensaia respostas que nunca dará. Você fica preso a um passado que não pode mudar. Agora pergunto, quem está realmente sofrendo? Quem está realmente pagando por esse erro? A pessoa que te feriu ou você que se recusa a soltar a corda? Sêneca dizia, guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de jogá-lo em alguém. Você é quem se queima primeiro. O perdão estoico nasce da compreensão de que guardar rancor é dar ao outro um poder que ele não merece. É permitir que a ofensa continue viva dentro de você, mesmo que o agressor já tenha seguido em frente. Epicteto era claro. Quando alguém te ofende, pergunta a ti mesmo, ele realmente me feriu? Ou fui eu que permiti que me ferisse? Isso não significa ignorar a dor. Não significa voltar atrás em relacionamentos tóxicos ou se calar diante do desrespeito. Significa apenas que você não está mais disposto a carregar esse peso. Perdoar na visão estoica é deixar de alimentar um sentimento que não contribui com a sua evolução. É um ato de inteligência emocional, é racional, calculado, estratégico. Você não precisa reconectar-se com quem te machucou. Você não precisa esquecer. Você apenas decide não carregar mais a energia daquela pessoa dentro de você. E, mais do que isso, você passa a enxergar quem te feriu como alguém limitado, frágil, dominado por impulsos e emoções mal resolvidas. E então você pensa, essa pessoa já sofre por não dominar a si mesma. Eu me recuso a sofrer também. Esse é o perdão estoico, uma escolha consciente de não perpetuar o sofrimento dentro de si. E quando você perdoa dessa forma, você não se torna fraco, você se torna livre. Lembre-se, o perdão não é para quem feriu, é para quem não quer mais viver ferido. Você pode até se afastar, pode colocar limites, pode encerrar ciclos, mas faça isso com a paz de quem não carrega mais o veneno da raiva, porque, como disse Marco Aurélio, a melhor vingança é ser diferente de quem te causou o mal. No próximo capítulo vamos dar vida a tudo o que falamos até aqui, com exemplos reais e práticos. Você vai ver como esses princípios estoicos funcionam fora da teoria, na vida como ela é. Agora que entendemos a teoria por trás do estoicismo, vamos dar um passo importante. Ver como esses princípios podem ser aplicados no mundo real. A filosofia estoica não é apenas para filósofos antigos. Ela é para você, para a sua vida cotidiana. E para que isso se torne palpável, quero compartilhar alguns exemplos práticos de como aplicar o que discutimos até agora. Imagina que você tem um chefe que constantemente te desvaloriza, critica sem motivo e muitas vezes age de maneira desrespeitosa. Como reagir? A maioria das pessoas reagiria com raiva ou ressentimento, esperando uma oportunidade para dar o troco. Mas um estoico não entra nessa armadilha. Primeiro, o estoico reconhece que não está sob seu controle o comportamento do chefe. O que está sob seu controle é como você reage a isso. Você pode sentir raiva, mas em vez de agir impulsivamente, você escolhe não deixar que a raiva defina sua resposta. Em vez de se engajar em discussões improdutivas, o estoico pode usar a sabedoria de Epicteto.
O que você controla não é o que acontece com você, mas como você escolhe reagir. Isso não significa que você aceita o desrespeito. O estoico pode tomar uma atitude racional. Ele pode buscar conversar com o chefe de forma construtiva, sem agressividade. Pode decidir buscar um novo ambiente de trabalho, se necessário. Ou ainda, pode simplesmente não internalizar o ataque e seguir com a própria missão, sem deixar que isso afete seu equilíbrio. O ponto é, ele não vai ser dominado pela emoção, mas agirá de forma controlada e estratégica. Agora, imagine que você tem um amigo de longa data que te trai, espalha mentiras, te decepciona de uma forma profunda. Como lidar com isso? Aqui, o impulso natural é se vingar, se afastar com raiva e dar uma resposta imediata. Mas, novamente, o estoicismo te oferece uma alternativa poderosa. Você pode refletir: o que eu realmente controlo? Eu não controlo o comportamento do outro. Eu não posso mudar o que ele fez, mas posso escolher como vou lidar com isso. O estoico pode então perceber que a atitude do amigo reflete mais sobre ele do que sobre você. Ele pode escolher se afastar, com respeito, mas sem raiva. Talvez o perdão estoico entre em cena aqui. Perdoar não significa se reconectar ou esquecer, mas significa não carregar mais o peso da mágoa. Esse é o verdadeiro poder do perdão estoico, libertar-se de algo que não está mais sob seu controle. Vamos imaginar que você está em uma apresentação importante ou numa situação onde seu desempenho é crucial e você comete um erro grande, ao vivo, na frente de outras pessoas. O que você faz agora? Sua primeira reação pode ser o pânico, a vergonha ou o desejo de fugir. Mas o estoico olha para isso de outra maneira. Isso não é o fim. É uma oportunidade para aprender, crescer e seguir em frente. Marco Aurélio escreveu em suas meditações: a verdadeira grandeza está em lidar com as dificuldades com coragem e com razão. No momento em que você falha, a emoção de vergonha ou frustração pode ser inevitável. Mas o que você não pode deixar de fazer é não ser dominado. Por isso, o estoico reconhece que o erro é apenas um ponto na linha da vida, não a definição do seu caráter. Ele vai aprender com o erro, melhorar para a próxima vez e, mais importante, não se deixar paralisar pela reação emocional. E por fim, vamos pensar num cenário cotidiano. Alguém te ofende na rua. Uma palavra agressiva, um comentário maldoso, algo que não tem nenhuma base, mas que ainda assim te atinge. No primeiro momento, a reação natural pode ser responder com a mesma agressividade, ou, no mínimo, ficar irritado e levar isso para o resto do dia. Mas aqui entra a prática do controle da mente. O estoico lembra que o comportamento da outra pessoa é uma escolha dela, não sua. Você pode decidir não dar poder a esse desconhecido. Você não vai permitir que ele altere seu estado de espírito. Se você reagir com raiva, você se iguala a ele. Se você permanecer calmo e seguir em frente, você preserva sua dignidade e seu controle emocional. Esses são apenas alguns exemplos do que a filosofia estoica pode fazer por você no dia a dia. A beleza do estoicismo está em sua aplicação prática. Ele não é sobre teorias abstratas, mas sobre como reagimos, como respondemos às adversidades e como agimos com consciência, mesmo em momentos de crise. Agora que você tem esses exemplos, talvez se pergunte: como eu posso aplicar isso na minha vida agora? A resposta é simples. Comece com pequenas escolhas. Comece com o controle sobre suas reações. Comece com a consciência de que você tem o poder de definir como vai se sentir, mesmo diante das situações mais difíceis. E lembre-se, como Marco Aurélio disse: o que acontece fora de você não é o problema. O problema é o que você pensa sobre o que acontece fora de você. Agora que você já sabe como aplicar tudo isso, vamos ao último capítulo, onde veremos a grande conclusão:
de como usar o estoicismo para viver de forma mais equilibrada, tranquila e poderosa. Chegamos ao final de nossa jornada. O que aprendemos ao longo desses capítulos? O que podemos levar da filosofia estoica para a nossa vida cotidiana? O estoicismo nos ensina que não somos vítimas das circunstâncias, mas sim protagonistas das nossas reações. Cada vez que a vida nos desafia, seja com uma ofensa, uma perda, uma frustração, temos a oportunidade de escolher nossa resposta. E ao fazer isso de forma consciente, transformamos a dor em força. Agora, ao olharmos para os princípios estoicos, podemos ver que a verdadeira liberdade está em libertar-nos do poder que damos às circunstâncias e aos outros sobre nossa paz interior. Transformando a dor em força. Toda dor, toda ofensa, toda dificuldade que você enfrentou até hoje pode ser transformada em uma fonte de força, se você escolher ver isso dessa maneira. Não estamos falando de um tipo de força bruta, uma resistência cega, mas uma força inteligente e controlada. A dor é inevitável. A perda é inevitável. As pessoas nos ferirão, nos decepcionarão e nos desafiarão. Mas o que está ao nosso alcance é como lidamos com isso. E ao longo deste vídeo, vimos como o estoicismo pode ser a chave para essa transformação. O perdão não é fraqueza, é libertação. O controle sobre nossas reações não é passividade, é força interior. A compreensão de quem nos fere não é desculpa, é sabedoria. A verdadeira força não está em nunca cair, mas em como nos levantamos. E a maior prova de poder não é revidar, mas manter a paz interior diante do caos. A filosofia estoica na prática agora, a questão é: como você vai aplicar tudo isso na sua vida daqui para frente? Lembre-se dos 3 pilares do estoicismo que discutimos. Distinguir o que está sob seu controle e o que não está. Reagir com racionalidade, não com emoção. Perdoar para libertar sua mente, não como favor a quem te feriu. Esses 3 pilares são a chave para uma vida mais tranquila, equilibrada e, acima de tudo, poderosa. Porque a verdadeira força não é definida pelas circunstâncias, mas pelo controle que você tem sobre sua mente e suas reações. Eu quero deixar você com uma última reflexão de Marco Aurélio, que sintetiza tudo o que discutimos. Não são as coisas que nos acontecem que nos perturbam, mas as nossas opiniões sobre elas. Quando alguém te fere, lembre-se disso. O que importa não é o que a outra pessoa fez. O que importa é o que você escolhe pensar sobre isso. Você tem o poder de decidir sua resposta. Você tem o poder de transformar essa dor em força. E você tem o poder de manter a sua paz independentemente de qualquer tempestade externa. Agora, eu convido você a aplicar essa sabedoria. A cada vez que for desafiado, lembre-se do estoicismo e da oportunidade de agir com razão, compaixão e força. A dor pode ser uma mestre severa, mas, se você aprender a se relacionar com ela da maneira certa, ela se torna uma aliada poderosa no seu caminho para a verdadeira liberdade. O estoicismo não é uma filosofia apenas para os grandes sábios da história. É para você que está aqui, agora, pronto para transformar sua vida, transformando sua mente.